Boa noite a todos. É o terceiro encontro de poetas, né? Hoje a gente tem a honra de apresentar Dilma França, poetisa de Caruaru, cordelista, né? Que também contribuiu muito para a correção do meu livro, que está sendo preparado, e Nelson Lima, nosso artista, poeta, cordelista de Caruaru. Todos dois são de Caruaru, são artistas de Caruaru e artistas do Brasil. Então, diretamente de Caruaru para o mundo, Para o mundo. temos esses dois grandes artistas aqui da nossa cidade. Então, a gente começa, né, com a nossa querida Mabel Cavalcante, que está em Portugal, e a gente pensou em algumas situações que vocês podem falar sobre o cordel. Né? Então, Mabel, você pode dar início e a gente vai fazendo a sequência. Essa é uma noite muito esperada, porque é a noite da literatura de cordel. Uma literatura tão importante quanto qualquer outro gênero literário, e que é, para muita gente do Nordeste, o primeiro livro que a gente possui. E é também a grande reportagem, a grande narrativa que fala do cotidiano do nosso povo. Quantos dos nossos avós se alfabetizaram através do cordel? Quantas histórias de cordel estão guardadas no nosso imaginário? Quantas vezes a gente foi à feira com os nossos pais e voltamos com um folheto de cordel, ou um boneco de barro, ou uma boneca de pano, ou um folheto de cordel. Quantas histórias a gente já ouviu no cordel, e até histórias que depois foram transformadas em novela, como a história do Pavão Misterioso, a lenda do Pavão Misterioso, um dos cordéis mais antigos do Brasil. Então, a literatura de cordel é muito famosa, é muito importante. Caruaru é a única cidade do Nordeste que tem o Museu do Cordel, é o único do mundo. Tem uma academia com os seus acadêmicos, seus patronos. E é com essa história que a gente quer iluminar essa noite. E nada melhor do que trazer essa dupla, né, que representa tanto para a literatura de cordel e para a cultura de Caruaru e do Brasil. Dilma França, professora de língua portuguesa e de literatura, que por muitos anos trabalhou e ainda trabalha, porque a gente não deixa de ser professor, na rede pública e também na rede particular, e que depois enveredou pelos caminhos do cordel, tornando-se a primeira mulher presidente da Academia Caruaruense de Literatura de Cordel. Foi um tempo brilhante, o tempo dela. Ela que também é da Academia Caruaruense de Ciências e Letras, é um imortal. E o Nelson Lima, que Lelo sempre chama com ele, meu irmão sempre chama com ele, Nelson Teatro Lima, porque Nelson é ator, é poeta, é cordelista, é declamador, é produtor cultural, também já fez cinema e faz cinema, tem um canal muito interessante no YouTube, agora tem uma editora de cordel, né? Nós, cordelistas, fazemos os nossos cordéis com ele, que é uma perfeição. Além dele editar, ele ainda nos ajuda a corrigir métrica, rima, é um verdadeiro mestre no cordel. Então, vai ser uma conversa muito enriquecedora para a gente, para Caruaru e para quem depois vier e quiser conhecer sobre literatura de cordel. Tem aqui muita gente interessante já na sala, né? E a gente vai começar dando vez às damas, viu, Nelson? Vamos chamar Dilma França. E a pergunta é a mesma para cada um. Como é que você entrou nesse mundo do cordel, Dilma? E qual a importância da literatura de cordel na sua vida? Veja, a literatura do cordel começou na minha vida, não faz muito tempo, não, faz pouco tempo, o cordel. E foi através
de uma amiga minha, amiga nossa, que muita gente aí conhece, Nelson conhece, você, Mabel, eu acho que conhece também, que ela é da Academia de Literatura do Cordel, é Sônia Gervásio, certo? Então, no meu aniversário de 70 anos, por isso que eu disse, não faz muito tempo, não. No meu aniversário de 70 anos, Sônia Gervásio estava. E eu, nesse aniversário, eu fiz o lançamento desse primeiro livro aqui, Com os Pés no Chão e o Olhar no Infinito. Então, aqui dentro é como se fosse uma mini biografia, mas tem vários assuntos, inclusive tem alguns poemas aqui, nada de cordel. Então, Sônia Gervásio, quando leu o livro, aí disse a mim, Dilma, você faz cordel? Eu disse, não faço não, eu não sei fazer. Ela disse, sabe, você sabe fazer, você fez isso tudinho aqui, aí você sabe também fazer cordel. Aí eu fiquei assim, né? Aí ela disse, olha, comece escrevendo, leia um cordel, né? Que eu já era acostumada a ler, eu digo, eu já sou acostumada a ler cordel. Pronto, então se você já é acostumada, melhor ainda. Mas a gente lê um cordel, serve de referência para a gente escrever outro. Eu disse, ótimo, eu vou ver se eu acerto. Aí escrevi o primeiro cordel, não é? Está ali, não é? Está ali, que eu tenho a coleçãozinha ali pequena, que eu estou começando agora, como eu disse a vocês. Então, só tem 27 cordéis, só. Meus amigos da academia têm 200, 300, 400, 1000, né? E eu só tenho 27, olha. Mas aí, o cordel entrou na minha vida desse jeito, né? Por conta dessa amiga Sônia Gervásio. Depois, Sônia Gervásio me levou para a Academia do Cordel para assistir lá umas reuniões e eu cheguei, né, toda assim, toda sentadinha lá atrás, aquela coisa, aquele negócio, mas fui muito bem recebida por todos que estavam lá, não é? Inclusive Nelson, inclusive Valdez e os outros, que era presidente na época, era o menino do museu, Olegário, né? Era o presidente, na época que eu comecei a frequentar. Então, comecei a frequentar e achei bonito, interessante e comecei a amar, certo? Porque admirar, eu já admirava antes, já. Por sinal, a minha família gostava de assistir aqueles cordelistas que ficavam sentados de dois, né? E começavam a cantar aquelas improvisações, aquelas coisas. Então, eu fui acostumada com isso. Então, para mim, não foi estranho. Não, o estranho é que eu nunca pensava em seguir, certo? Mas, graças, primeiramente, a Deus, segundo a Sônia Gervásio e aos meus amigos da Academia do Cordel, que me receberam muito bem, me incentivaram também. Então, a partir daí, eu comecei e não parei mais. E é como você disse, com Nelson, né? Que a gente entrega e Nelson vai e dá toda a orientação que a gente precisa. Então, aí é muito fácil fazer cordel. Tendo o Nelson na equipe, é muito fácil fazer cordel, não é? Pronto, mas eu acho isso, que no caso, depois dessa conversa toda, a importância do cordel na minha vida é grande. E a outra importância também, essa que você disse aí, de eu ter sido a primeira mulher presidente da Academia do Cordel. Então, isso para mim foi maravilhoso, me marcou muito e marcará para sempre. Agora, só uma coisa que marcou, assim, de modo triste, é porque eu passei o tempo todinho falando
nos 15 anos da Academia do Cordel, que foi o ano passado. Eu passei o tempo todo, vamos fazer uma grande festa, vamos fazer uma grande festa, vamos fazer uma grande festa. E, infelizmente, a gente não pôde fazer a festa por conta dessa problemática que nós estamos passando, certo? Aí, então, ninguém fez, o ano passado foi muito assim, né? Foi mesmo no começo. Esse ano, o novo presidente, que é Davi Jefferson, então, esse ano, Davi fez uma festa boa, né, de 16 anos, ótima, maravilhosa, mas aquilo que eu tanto desejava, que era a festa de 15 anos, infelizmente, não podemos fazer. Pronto, então, hoje, o cordel faz parte da minha vida e eu faço parte do cordel. Agora a gente vai ouvir Nelson, que vai também responder a mesma pergunta. Como é que o cordel entrou na tua vida, Nelson? E qual é a importância da literatura de cordel? Pois é, estando aqui em Caruaru eu tenho 63 anos, 63 anos, que eu completo agora dia 26. Eu já me considero com 63 anos, e, lógico, andei por aí pelo Brasil afora, morando em outros cantos, mas sempre voltando para Caruaru. Então, eu tenho 63 anos de vida aqui em Caruaru, e não podia deixar de, quando mãe ia para a feira, levava a gente, né, eu e meu irmão, para ajudar nas bagagens, né, e eu fazia questão. Só que, quando eu ia com ela, né, que eu via a roda de pessoas ali se amontoando, e eu ficava curioso para saber o que era, e alguns riam que só, tá, e não adianta, mãe terminava me perdendo e não queria levar mais eu, porque eu me enfiava na roda de conversa, que eram justamente os declamadores de cordel no meio da feira, que hoje em dia não se vê mais, né? Então, dali eu já comecei a ter uma atenção, um gosto pelo cordel, pelo jeito que os cordelistas de meio de feira, né, o pai do Valdez, né, o Dila, viveu muito isso, né, então eu fui crescendo, e na escola eu já tenho uma veia poética, né, porque eu tenho, a minha sogra tia é poetisa, meus tios são poetas, né, então eu segui esse viés aí, e fui me encantando pelo cordel. Na escola, né, como sempre, na escola, aí eu fui me desenvolvendo, os professores iam trazendo as poesias de várias categorias, mas não tinha jeito, eu pendia mais para o lado do cordel. Então, eu já considero assim, que eu já entrei no mundo do cordel crianças, 8, 10 anos, 12, depois, sim, eu entrei para a academia, e até hoje eu entrei pela Feira de Caruaru no mundo do cordel. Bom, a importância é com quanto literatura, né? Com quanto literatura. Sabe-se hoje em dia, o que eu vou dizer não é nenhuma novidade, é que a literatura de cordel era ligada a uma coisa assim feita do homem do campo, que pejorativamente diziam que era coisa de matuto. Aí não é, né? Matuto é todo aquele que vive ou convive no mato, no sítio, na fazenda, uma casa de campo. Então, esse é o matuto. Mas era aquela pessoa iletrada, mas não é. Não é de jeito nenhum. A gente sabe que a literatura importa muito hoje em dia na nossa vida, porque ela é uma literatura que tem mais regras para se escrever do que a literatura erudita e clássica. Então, popular pode ser qualquer outra coisa, menos o cordel. Agora, digamos, ela é popular por conta do preço, né, quanto à sua espessura, né, 1 milímetro de espessura, 10 por 15, né, poucas folhas, é popular nisso, mas quando você abre, você vê que tem uma riqueza literária dentro dessa literatura, né, a gente usa muito a figura sinalefa, lisão, crase, sinérese, aférese, então tem que estudar português para entender o cordel e escrever o cordel. Essa é a importância, porque você cresce o lado lúdico
de você, enquanto poeta, reconhece a poesia, mas cresce também o seu intelecto, porque a poesia de cordel lhe dá essa base. Então, basicamente, para mim, a importância é isso aí, o lado poético e o lado intelectual. Douglas? Estou aqui. Que coisa linda, não é? A Assim, gente fica assistindo, né, Douglas? A gente como fica o assistindo, cordel, né? ele entra pela, né, pela vida das pessoas, como a literatura ela está ligada à vida de todos nós, né? E principalmente dos dois poetas que estão aqui, né? Saudando a todos também, né, que estão participando, agradecendo o convite, né, que foi feito. E para a segunda pergunta, eu faço ela a Dilma, depois seu Nelson continua. Como é que a gente trabalha o cordel em sala de aula, uma vez que a literatura de cordel ela está voltada para o pedagógico, né? A construção poética do cordel ela está ligada, né, à literatura e à língua portuguesa, então a riqueza dos versos, a composição, né? Então, como é que a gente faz para trabalhar esse cordel em sala de aula? Inclusive, também estávamos com um grupo de cordelistas também nas escolas de Caruaru, né? Então, como é que nós fazemos, né, essa literatura, Dilma? Veja, como fazemos em sala de aula, né? Então, eu trabalhei muitos anos em educação na sala de aula, não é? Pelo Estado, eu nunca saí de sala de aula. Pelo município, é que eu trabalhava na Secretaria de Educação, mas pelo Estado era sala de aula, nunca saí. E na minha época não existia isso, o cordel, no currículo, na grade curricular da escola. Não tinha isso na escola, não existia. Eu não sei se alguém que está aqui presente estudou, mas na minha época não existia. O cordel é novo na escola, principalmente depois que passou a ser patrimônio imaterial, no dia 19 de setembro de 2018. Estou certa, Nelson? Acho que foi isso. 19 de setembro de 2018. O cordel passou a ser patrimônio imaterial. Então, a partir daí, o cordel teve uma outra visão, certo? Então, se antes já tinham começado, já se falava, já foi um trabalho grande para se conseguir isso, né? Conseguir que ele fosse considerado patrimônio. Então, depois que conseguimos que o cordel foi considerado patrimônio imaterial, então, depois disso, aí tomou uma força, tomou vida. E agora, na grade curricular, não é, a gente já vê cordel. E aí, tem pessoas que se saem bem, sim, porque vêm os livros explicando alguma coisa, mas tem outros também que não se saem bem, que ficam aperreados, outros professores, não é? Por acaso, eu nunca fiz cordel, como é que eu vou ensinar isso ao menino, não sei o quê. Mas não é difícil, não é? Então, a pessoa não deve se preocupar com a teoria, principalmente para o cordel, que é como o Nelson disse ali no começo, na fala dele, ele disse o seguinte, que aprendia outras coisas na sala de aula, mas ele mesmo só escrevia, a tendência dele era colocar para o lado do cordel. Ele ia escrever, só saía cordel. Ele disse ali. Então, é também uma tendência das pessoas, não é? Mas o que é importante para você trabalhar em sala de aula é que você não se apegue tanto à teoria, certo? Porque se você se apega à teoria,
principalmente para crianças, né, adolescentes, por aí assim, aí fica difícil para ele aprender. Mas se você vai para a prática, uma práticazinha mais leve, né? Uma palavra que rima com coração, uma palavra que rima com amor, uma palavra que rima com o quê? Com prazer, com feliz. Então, se você vai fazendo jogos, brincadeiras com as crianças, com os seus alunos, então, a partir dali, já fica mais fácil para você trabalhar o cordel na sala de aula. E como eu disse, que hoje o cordel está muito mais conhecido do que antes, muito mais, ele está no auge hoje, o cordel, não é? Então, é muito mais fácil, porque os próprios alunos também querem aprender. E quando a gente pega uma turma que quer aprender, quer fazer aquilo ali, então não tem dificuldade. É mais fácil, não é? Então, eu acho isso, que a questão de trabalhar o cordel na sala de aula depende da criatividade do professor. Se ele gosta também, ele também precisa gostar. Ele gosta do cordel, os alunos gostam de ouvir cordel e ele é criativo. Então, pronto, não vai faltar nada. Certo? Pois é, primeiro a gente tem o gostar, né? Fazer o que ama primeiro. Isso é muito importante. Então, fazer literatura é um ato de amor e um ato revolucionário também, né? E seu Nelson, o que é que diz dessa pergunta, né? Como é que a gente trabalha esse cordel na sala de aula, uma vez que o senhor já trabalhou o cordel aqui nas salas de aula do nosso município? Isso, gente. Eu só queria fazer uma ressalvazinha que talvez Dilma não tenha sido a primeira mulher presidente da Academia de Caruaru, e sim de todo o Nordeste, quiçá do Brasil, porque a gente faz pesquisa por aí, né, e não tinha visto ainda uma mulher assumindo, né. Inclusive, esse ano, a Academia Brasileira de Literatura e Cordel, enciumada, não sei, mas elegeu a primeira presidente de uma academia brasileira. Então, já quem sabe, né, lógico, seguindo aí o exemplo de Dilma. Outra coisa, patrimônio cultural e material, o Brasil reconheceu realmente em 2018, mas Caruaru reconheceu bem antes. Assim, Caruaru sempre saindo na frente das coisas, né? Eu falo Caruaru, não estou falando de prefeito, de prefeita e de secretário nenhum. Caruaru como um todo. Caruaru reconheceu o cordel como patrimônio material, cultural, histórico em 2006. E reconheceu como? Com título, indo para os jornais, botando em edital? Não. Ele reconheceu contratando técnicos em literatura de cordel e remunerando. Para que melhor reconhecimento que esse? É um reconhecimento fora do papel. Fora do papel. É na bucha ali, reconhecendo. E durou até 2018, sobre a coordenação da Academia de Cordel. Depois saiu essa coordenação do cordel e entrou a coordenação, eu digo até, um jeito meu de dizer, entrou a coordenação politiqueira. Né? Saiu a política pública de cultura e arte e entrou a política de partido. Aí, em 2018, parou lá, né? Só que a gente continuou, 2019, 2020, né? E só paramos agora por conta da pandemia. Mas, com a pegada mesmo do cordel, só durou até 2018, estaríamos entrando agora 16 anos de atuação. O cordel em sala de aula como ferramenta lúdica e instrumento literário, onde os alunos revisitam várias regras do nosso português. E é disciplina para o ano todo. Ora, mas já tem ensino de cordel no Brasil todo? Tem, mas é um ensino esporádico. E já é bem-vindo. É um ensino onde o pessoal vai com a equipe, um canta, outro toca, outro declama, e aí 1 mês e meio ou 2 depois vai de novo outra equipe. E isso é bom, que continue assim.
Mas o caráter do projeto em Caruaru é o ano todo em sala de aula. Não se tem isso no mundo todo, não. Pode procurar por aí. Em canto nenhum, Caruaru é a única prefeitura, eu digo prefeitura, e não prefeita e nem prefeito, é a única cidade que tem um projeto desse, de remunerar um técnico em cordel para estar o ano todo em sala de aula, trabalhando como disciplina e ao lado de um professor de português. A gente sempre entrava na aula de português, literatura, redação, porque tem tudo a ver. Os gestores da escola é que escolhia os dias, e a gente ia se revezando, era uma equipe de 9 cordelistas, né? Eu lembro também, para fazer jus, que quem criou esse projeto foram Cristiano Bastos, Zé Cavalcante, Nerisvaldo Alves, Gênio Alves e Carlos Alves, né? Os Alves aí imperando. E já chegou a contar com 9, né? Mas depois alguns foram saindo por motivos vários, e a gente terminou com 2 só, e estamos esperando passar essa pandemia para, quem sabe, voltar. Mas cordel em sala de aula é disciplina. Nós já temos, inclusive, aqui por perto, né, Tacaimbó, onde em abril lançou uma cadeira de cordel, lançou a nível nacional, inclusive, né? São José do Egito, Tabira, Passira, já tem um movimento, né, de ensino do cordel, e que lá atrás, né, cerca de 10, 12 anos atrás, 13 anos atrás, eles nos pediram o nosso projeto, e se perguntou se podia copiar alguma coisa, lógico, e a gente mandou, e eles estão se desenvolvendo por lá também. Já falei de... Eu quero completar a fala de Nelson dizendo assim, veja, o empenho de Douglas, né, em divulgar que nós participássemos, né? Então, eu costumo dizer que isso é surpreender, né? Isso é compromisso de quem acredita no trabalho humano, porque sem o humano a gente está perdido, né? A academia de cordel é uma prova viva. Sem o humano é impossível a gente caminhar. Então, os gestores precisam entender que gestar nada mais é do que transcrever, né, para o papel o quê? A história que você quer deixar para a comunidade que vem após você. Então, você colocar no projeto político-pedagógico o desenvolvimento de um trabalho de cordel, de literatura, de poesia, de arte, isso é intensificar a responsabilidade social. É o que a gente está fazendo aqui. É um repensar. Porque o tempo de pandemia, precisamos reinventar. É o que a gente está fazendo também. É Douglas que movimenta a gente, porque o tédio tem dias que quer bater na gente. Ou vocês não sentem isso? Tem dia que o tédio quer bater, o medo quer bater na gente. Eu acho divino. Amigo, ali, para você eu tiro o chapéu, tá certo? Você tem me apresentado milhões de vezes saídas no momento exato para eu viver melhor. Eu costumo dizer a você que eu tenho vivido melhor depois que eu coloquei você na minha vida, permita-me, viu? Oh, Dilma, Rejane, que carinho, né, seu, que consideração maravilhosa o que você está dizendo, e também falar, né, sobre esse livro aqui. Né, em 2007, eu tive a honra de ser o revisor ortográfico desse livro. Erlon me convidou, foi até a minha casa. Eu não morava aqui nessa casa, morava em outra. Ele foi até a minha casa, um dia de chuva, e disse: Douglas, é seu, corrija. Aí eu, assim, fiquei muito feliz. E tenho esse livro aqui guardado com muito carinho, porque, inclusive, ele colocou até uma dedicatória aqui. Né? Uhum. Então, assim, eu fico muito honrado de fazer parte também dessa história de cordel em Caruaru. Né? Isso. E falar em cordel, falar em literatura, eu passo o dia, eu passo a noite, eu não me canso, porque é a minha vida, é o que eu gosto de fazer, é escrever, cantar e fazer arte, que é tão difícil nesse país de tanta repressão.
Então, Pois eu esqueço do estamos tempo, aí. né? Nós que estamos aqui nesse momento, esquecemos do tempo. Por exemplo, seu Lídio dizia a mim, minha filha, olhe, eu era convidado para ir à CDL escrever a ata. E lá eu comecei a criar um momento de poesia. Depois eu comecei a tocar, né? E depois começaram a escrever. Então, gente, se a gente quer mudar o mundo, nós precisamos de ter boas e belas atitudes. E eu dizia, pois, seu Lídio, eu vou reinventar. Eu chegava no SESI, aí nas festas eu começava a dar uma canjinha, né? A gente dizia canjinha. A canjinha de falar, né? Uma noite de viola para mim, eu esqueço do tempo, amanhece o dia. Amanhece o dia, não quero nem saber. Deixo casa, marido, filho, periquito, papagaio, vou-me embora. Vou embora, não quero nem saber. Obrigado, Rejane. Mabel, é com Olha, você. nessa noite tão bonita de cordel e de cultura, brindemos a Dilma França, essa grande figura, uma dama do cordel e da nossa literatura. Tem o nosso professor Nelson Lima, aqui do Agreste, cordelista e ator, poeta bom da peste, sabe tudo de poesia, ele passa em qualquer teste. É uma noite muito bonita essa noite. É uma noite em que nós vamos ouvir falar de cordel por quem sabe falar do cordel, né? Por quem faz cordel, por quem leva o cordel na sala de aula. Aproxima o povo de Caruaru da sua mais legítima literatura. O país de Caruaru tem um som característico, que é a sua banda de pífano, tem a sua literatura, onde conta a sua história, que é a literatura de cordel, tem os seus poetas, que são os seus grandes menestréis, né, da nossa cultura. Se você quer conhecer um povo e saber a grandiosidade dele, procure saber como é que ele trata os seus artistas. Se ele tratar mal os seus artistas ou não reconhecer os seus artistas, esse povo está perdido. É fácil, Sim. inclusive, de ser enganado, de ser manipulado, porque não valoriza os seus artistas. Então, Caruaru tem quase que obrigação em conhecer quem faz cordel, quem está na linha de frente da literatura de cordel. Esse dado que Nelson trouxe, da gente ter uma professora como Dilma França ser a primeira mulher presidente de uma academia de cordel, gente, é muito importante. Nós estamos vivendo essa história, e muitas vezes, por viver essa história, a gente não tem ainda muita dimensão dela, mas daqui a um tempo, essa história que a gente está vivendo e até fazendo essa história acontecer, vai ser contada. Vai ser contada às pessoas como a gente conta hoje a história de Vitalino, de Nelson Barbalho, de Lídio Cavalcante, as pessoas que deram a cara pela nossa cultura. Isso é de uma importância, essas noites de cordel, essas noites de poesia, esses encontros online, não podem, a pandemia vai acabar, se Deus quiser. Daqui a pouco a gente vai estar tudo vacinado e vamos superar essa pandemia, como a humanidade já superou outras. Mas os encontros de cordel, de poesia, de literatura, esses não podem acabar. Esses vão ter que ser ampliados. A gente vai ter que voltar a se encontrar para ouvir os nossos poetas. A presidente da Associação Portuguesa de Poetas aqui, ela diz uma coisa muito interessante. Nós temos uma tertúlia mensal, Dilma já participou aqui. E as pessoas não dizem poemas de Fernando Pessoa, Flor Bela, Guimarães Rosa, porque esse todo mundo já sabe. As pessoas dizem os seus poemas. E ela diz assim, vamos dizer os poemas dos nossos colegas, vamos aplaudir os poetas vivos, porque esses outros já são famosos, todo mundo já conhece. Esses vão ser as nossas referências. Como Dilma estava dizendo, a gente vai ler, vai estudá-los, vai aprender. Mas eu quero dizer poema de Nelson Lima, dizer poema de Dilma França. Eu quero me emocionar com a Djanaide trabalhando um cordel da gente em sala de aula.
Isso é valorizar Caruaru. Isso é saber contar a história da nossa cidade. O projeto Cordel nas escolas, ele não só ensinou cordel através dos mestres do cordel, e Nelson é um deles, como também fez com que vários adultos, crianças, adolescentes descobrissem que também são poetas. Isso. Escrevendo versos que para eles eram uma coisa simples e aprendendo com os mestres. Nesse livro, inclusive, tem muitos versos dos alunos da rede pública de Caruaru. Né? Foi registrado nesse livro, mas que o registro que os poetas têm já dá uns 3 ou 4 livros depois desse. Porque é muito artista nas nossas salas de aula. E aonde é que o nosso povo, o povo brasileiro, que está na sua maioria na escola pública, onde é que vai poder se expressar? É na escola pública, e é através do cordel, que é a literatura popular, no sentido de que Nelson tão bem explicou. Não é popular porque é qualquer coisa, e porque é mal feito, e porque é coisa de matuto, não. É popular porque é de fácil compreensão, é de fácil aquisição. Um cordel é R$2. Um livro é 30, R$40, no mais barato. E o cordel ainda tem a vantagem da gente depois levar o cordelista na sala de aula da gente, para ouvir dele próprio aquela história. Verdade. Né? Então, é muito importante. Mabel, eu poderia fazer uma parte aqui Claro, para enriquecer a sua fala. Claro, professora. Eu tenho registrado aqui, para mostrar a vocês 2 momentos especiais que eu vivi nesses dias. Eu leio o cordel todos os dias. O cordel tem 2 objetivos no meu trabalho. Primeiro, é identidade cultural. Um povo que valoriza sua cultura, ele tem de se reconhecer nessa cultura. E também para melhorar a dicção, a leitura, para ele se enxergar como nordestino e não ter vergonha do oxente, e valorizar o artista de Caruaru, porque a arte é grande, é bela, mas a arte só existe porque temos artistas. Então, eu vou mostrar a vocês 2 momentos. Um foi acho que 15, trabalhei o aniversário de Caruaru, sempre mudando um pouco, né, e dando continuidade, quando eu começo a trabalhar uma música de Caruaru e falar de Lídio Cavalcante. E aí, alguém sentado lá atrás, começa os olhinhos a brilhar, uma menina linda, tímida, e ela levanta assim, bem emocionada, e faz: é meu bisavô. E no outro dia chega ela com a foto, tá aqui, gente, que coisa linda. Ana Beatriz, e eu disse: eita, Ana, que coisa linda, eu me emocionei, porque ela, quando disse, é meu bisavô, é minha bisavó, e a minha mãe escreveu um livro, e a emoção, o brilho no olhar, é porque ela sentiu a identidade cultural dela, ela compartilhou essa identidade cultural. A menina que falava devagarzinho, mansinho, falou alto, com o peito estufado para todo mundo, que a família dela é parte da história e da identidade de Caruaru. Outro momento que eu quero partilhar com vocês hoje, que eu fiquei extremamente emocionada. Imagine um aluno muito tímido, certo? Chega hoje na aula online e faz assim: tia Deja, eu descobri que minha tia é cordelista, eu posso ler um cordel dela para a senhora? Aí meu coração já, né, tá aqui. Lucas, enquanto ele lia o cordel da tia, estava a avó, a tia no telefone, o povo escutando e vibrando. Então, assim, gente, o cordel e todo tipo de arte, ele tem de existir na sala de aula, não só como ferramenta pedagógica, mas ferramenta de identidade. Quando eu coloco meu chapéu, que eu chego, de gente, isso não é um personagem, sou eu. E quando nós lemos com paixão, pronto, hoje começamos o dia com Dilma França na sala. Se esse povo me pedir salário, eu estou lascada. Comecei com Dilma, com o cordel dela, Gratidão, que é belíssimo. E para finalizar minha fala, eu agradeço muito ao meu professor Nelson e à Casa do Cordel, porque aquele chazinho com bolacha me salvou de uma depressão e me fez me descobrir, me apaixonar por essa literatura, me resgatou, aquela casa
que eu chegava ali à noite no chazinho, lá, para ouvir vocês, sabe? Inalda quer Então, o falar. objetivo do cordel é maior. Mabel, Inalda quer falar. Valdez, eu gostaria de só dar um... Eu estava no Obrigada, local... obrigada, Deja. Eu estava no local meio inconveniente para falar e corri e estou em casa, graças a Deus. Mas eu ouvindo tantas figuras maravilhosas falando sobre o cordel, eu queria só dar um depoimento. Eu sou filho do mestre Dila e lá em casa, quando ainda uns 10, 12 anos, eu presenciei muita gente boa fazendo cordel. Areda, eu não sei se você se lembra de Chico Salles de Areda, né? O próprio Chico Salles, Olegário Fernandes, Lídio Cavalcante, Vicente Vitorino, que ao amanhecer, depois do programa de Lídio na Rádio Liberdade, corriam todos lá para casa, onde mamãe fazia aquele cafezinho e Lídio vinha com um pacotinho de bolacha para a gente tomar café. Então, nesse ambiente, eu conheci o cordel, eu vivi o cordel. O cordel era tido como a bolacha do momento, né? Onde havia certos comentários do cordel, das feiras, e a xilogravura, onde Dila, quando o Olegário trazia, que a gente considerava o Olegário na época como o poeta repórter, né? Quando acontecia certos fatos no Brasil e no mundo, ele corria já com a história contando e Dila fazia a xilogravura. Então, eram momentos maravilhosos. Eu participei muitas vezes com meu pai em feiras, cantando cordel naquelas feiras onde se fazia aquelas rodas de venda de cordel, e cada um contava a sua história. É evidente que não contava tudo, né? Senão o pessoal corria e não comprava o cordel. Mas eram momentos maravilhosos, né, que a gente viveu. E o cordel nos deu essa vivência maravilhosa. Eu me sinto como se estivesse deitado sobre um balaio de cordel. O cordel, gente, trouxe muitas divisas para todos nós. Me lembro como hoje que eu considerava o cordel, e ainda considero, como o jornal, né, o repórter da época. A gente muitas vezes levava para as pessoas de distâncias a sua história, como, por exemplo, a morte de Getúlio Vargas, a morte de Juscelino Kubitschek, tudo isso contado em cordel. Então, o cordel era não só a poesia matuta, mas também era o jornal falado, era o noticiário da época para aquele povo. Então, fazer parte do cordel, viver o cordel hoje, é como se a gente estivesse resgatando essa joia rara. Então, a todos que participam desse momento, eu hoje sou vice-presidente da Academia Carolense de Cordel. Hoje nós temos o presidente que foi do cordel nas escolas, como Davi Gerson foi do cordel nas escolas, foi resgatado nas escolas, através desse projeto. Quando o nosso querido Douglas mostrou esse livro, pode observar que a xilogravura é de Dila, né? Foi um trabalho na época de Dila. E tantas coisas boas foram resgatadas dentro desse cordel nas escolas. Hoje, eu me sinto um pouco chateado, porque o Delcio sabe, na última reunião nós comentamos sobre isso, que o cordel na escola foi tirado aqui de Caruaru. E a gente precisa resgatar isso, a gente precisa levar aos poderes públicos que o cordel é importantíssimo nas escolas. A gente ficou até de requerer a prefeita do município, para o secretário de Educação, a volta do cordel nas escolas. Mas eu quero fazer esse registro de participar com você desta felicidade de falar de cordel, né? Mas também é importante que a gente fale daqueles que fizeram por onde a gente ama o cordel hoje, como o próprio Dila, Olegário Fernandes, Vicente Vitorino, Areda, o Lídio Cavalcante, todos eles que fizeram com que a gente hoje amasse o cordel. Obrigado por essa participação. Parabéns à dona Dilma, que essa mulher é uma mulher vitoriosa, viu? Você é vitoriosa. Quando Sim. tivemos ela a primeira presidente da nossa academia, foi uma mulher que dirigiu com braço forte, né? Braço forte de mulher. Sabe como é que é braço forte de mulher? Ela belisca e assopra. Então, Adorei! ela foi uma grande presidente. Adorei!
Temos hoje Silene, a nossa querida Silene de Santos. Nós temos hoje Sônia Gervásio. E vocês podem vir. A mulher é muito bem vista na nossa academia. Obrigado pela oportunidade. Para esse resgate, vamos Que tentar colocar no projeto maravilha. político pedagógico da escola. Né? Se ele entra no projeto político pedagógico da escola, aí a gente vai com força para resgatar É tudo verdade. isso. Viu? É verdade. Eu vou pedir agora para que os nossos convidados especiais. Valdez, você me emocionou, viu? Também. Você fez lembrar aquelas grandes conversas dos nossos pais, sentado tomando um cafezinho na sua casa. Me veio uma saudade, aquela saudade boa. E aquele orgulho da gente ser de Caruaru e ser filho daquele de quem a gente é. Certo. Vou pedir agora aos nossos convidados especiais para dizer alguma poesia de cordel. Dilma e depois Nelson. Vamos, então, deixa eu ver aqui, o cordel pelas estradas da vida. Pelas estradas da vida. Então, pelas estradas da vida é muito bom viajar, ver campinas verdejantes, ver os pássaros a voar, borboletas multicores, muita mistura de cores, lindas a rodopiar. Se a viagem for de trem, de ônibus ou caminhão, deixa muito a desejar. Nada vai se comparar se a jornada for a pé. Vai ver casinhas de sapé e desejar nelas morar. Ver as águas no riacho, nossos pés poder molhar, água pura, cristalina, o barrigudinho a nadar, de cor cinza prateada ou de cor verde, azulada, vai passando devagar. A longa estrada da vida é muito bom percorrer. Sair, correr para o campo, sentir a brisa no rosto e ver o sol nascer brilhante ou um pôr de sol radiante sorrindo a te oferecer a paz, a tua essência preencher, saciar a tua alma e a felicidade ter, mostrar de Deus a sabedoria, derramando poesia, faz bem para o nosso ser. É felicidade plena, sair sem se preocupar. Só se tem aprendizagem. Por isso, eu quero falar. A frase está repetida, mas pelas estradas da vida é muito bom viajar. Que maravilha! Olha, Dilma França inaugura, com essa sua forma de fazer cordel, o cordel interativo. Foi com Dilma França que eu vi pela primeira vez o público declamar junto com ela o cordel. Eu achei isso uma coisa mais fantástica do mundo. É um outro gênero dentro da literatura de cordel, o cordel interativo. Dilma França, mais uma coisa que essa criaturinha inventou, né, Nelson? Agora vamos te ouvir, Nelson. Traz aí uma boa para. Pois é, né? Nós temos outras mulheres também, mas até agora quem chegou na presidência foi Dilma, né? Vocês estão vendo por quê também, mas temos outras valorosas, né? Mas agradecemos a Dilma. Bem, gente, eu vou falar aqui uns estrofes de cordel de alunos, né? Para variar. Foi quando o projeto, em 2018, que ainda estava sendo coordenado, né, pela Academia de Cordel, e o lema do nosso projeto sempre foi trabalhando a história de Caruaru.
E esse ano de 2018 estudamos Nelson Barbalho, quando ele dos 100 anos dele. E os alunos Wesley Silva, José Victor, Cauã Douglas, Sabrina Dias, Ricardo Miguel e Everton Mateus escreveram, e eu vou só ler duas estrofes, né, porque o tempo é curto, e é só para ter uma ideia. É do sexto ao nono ano. Nelson Barbalho de Siqueira, nascido na terra do forró. Que escritor massa, arretado como ele só. Se você não conhece, por favor, tenha dó. Aí a outra escreveu: o nosso Nelson Barbalho foi um grande historiador, conhecido comerciante e também ótimo escritor. Por ter sido aluno de poeta, destacou-se como autor. E destacou-se mundo afora, né? Mas esperamos que nós possamos trabalhar a história de Caruaru, voltar a trabalhar a história de Caruaru nas escolas. Se Deus quiser que essa pandemia vá embora, né, e que a gente possa voltar os bons e velhos dias, que hoje são novos dias, né, porque eles não morrem. Nós estamos aqui para contar e resgatar a história. Os gestores precisam interagir no momento desse, na GRE, e nós mostrarmos a eles, através de Douglas, que se ele tem o projeto político-pedagógico, então tudo vai fazer valer a pena. Tudo pode acontecer. Porque Fernando Pessoa já diz o quê? Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Né? Então, vamos mostrar isso aos gestores. Não é receita pronta de recopiar o projeto político-pedagógico, mas é colocar sonhos para se tornarem realidades, no papel. Valorizando os nossos artistas, não é? Isso, Mabel, isso. Porque Caruaru é cidade feita de arte, né? A história de Caruaru é contada através dos nossos artistas. Isso. A gente já está meio que finalizando a noite, né, Douglas? Para mim aqui já é quase meia-noite, mas não se preocupem com isso, não. Pelo cordel eu viro tetel. Olha, Nelson, rimou. Mas a gente agora abre para... Se tem alguém que queira dar alguma contribuição, algum testemunho, não é igreja evangélica não, viu? Mas dá o seu testemunho. Inalda, grande Inalda, maravilhosa. Olha, boa noite, gente. Demorei a entrar um pouquinho, porque minha internet, quem mora na zona, sofre um bocado às vezes, tá? Mas aí eu quero dizer assim a vocês, que é encantador quando eu vejo vocês, escuto vocês a falar do cordel. E, mais uma vez, a gente se retrata a Lídio. Eu me apaixonei pelo cordel quando eu precisei... Olha, eu sou de Riacho das Almas. Cheguei aqui, fui trabalhar na educação, aquela coisa de escola, né? E um dia disseram a mim assim, você vai trabalhar Lídio Cavalcante. E eu não sabia quem era Lídio, gente. Então, eu lembrei que eu falei com a Mabel e a gente caminhou. E, de última hora, tiraram o meu trabalho de Lídio, que eu iria apresentar até no Shopping Caruaru, e mandaram a gente trabalhar a vegetação do 4º distrito. Imagine a diferença, né? Mas fomos lá. Eu não sei como, quando eu olho, ver aquele senhor procurando a barraca dele, e ele não achou a barraca. Era a barraca mesmo que a gente fazia. E eu me agoniei, mas foi ali que nasceu em mim um carinho e o amor por Caruaru. Não é engraçado? E a gente foi caminhando, e depois eu conheço o Mabel, depois eu conheço o Erlo, e a gente vai trabalhar cordel nas escolas. É a luta, é a briga, a gente precisa voltar. Nós começamos, né, Nelson? A Maria do Socorro começou... Mas aí os meninos vieram, parece que 2 aulas, aí foi quando começou a pandemia e nós paramos. Aí eu também quero mostrar a vocês que nós temos, olha, do 2018. E está aqui, belíssimo, nós temos o outro. O primeiro livro lançado, Coordenando as Escolas, foi sobre a administração de Nerisvaldo, pelo menos na minha escola. Luciano e Erlon. Meus meninos ganharam 5 prêmios, gente. Bicicleta, rádio, curso de inglês. A gente ficou assim, quando fui saindo o resultado, eu não acreditava. Mas por quê? Porque foi um trabalho belíssimo.
E eu entendi que as escolas, olha, morar no campo é assim, tá vendo? Isso é o cachorro aperreando. Eu entendi que a escola, ela precisa fazer isso. E eu não sei se Mabel está sabendo, mas maio e junho, as biografias lidas e trabalhadas na biblioteca em casa é outro desafio nosso. Lídio, Patativa da Assaré e parece-me que é José Vicente. E eu estou encantada, porque a gente vai fazer esse trabalho, mesmo na condição que nós estamos agora. E quando a gente voltar, eu sou encantada pela cultura. É tanto que eu já peguei com o de janeiro ainda tem Instagram, porque a gente vai se encantando. E a gente precisa encantar nossos adolescentes. E eu digo muito aos meus professores, gente, trabalho que é nosso, para que ele sinta a luta, a vitória, porque a ideia é que a gente é lá do campo, a gente é da cidade pobre. Não, gente, nós somos ricos em cultura. Então, parabéns e obrigada por esse momento. E eu estou querendo aprender a fazer cordel, minha gente. Dá para fazer isso? Escrever, viu? Fazendo, eu quero escrever. Eu chego lá. Olha, você tem tudo para ser uma grande cordelista, porque você já é poetisa e o cordel já é sua vida. A sua vida como professora, aonde você trabalha, e eu conheço de perto, é uma verdadeira poesia, Inalda. Eu só tenho a lhe agradecer em nome da minha família, em nome da literatura de cordel. Malude! Oi, minha filha. É porque a gente faz, a gente gosta, aqui, né? Mas eu queria só dar uma boa noite para vocês, posso? Claro, minha querida, claro. Seja bem-vinda. E olha, veja só, vocês nem sabem o quanto eu estava precisando desse sorriso, porque desde sábado que eu estou de luto do meu irmão que faleceu, e também estou com um filho internado com Covid. Então, eu estou numa fase difícil, mas eu entrei para ver o programa de vocês e, como disse Rejane, que ela disse muito bem, que a gente porque admira, porque é apaixonada pelo cordel, porque vê assim um trabalho tão lindo, a gente esquece até os problemas, até as tristezas, não é? E dá um sorriso e fica com alegria. Uma certa vez, não sei, eu estou ouvindo uma coisa estranha, uma música, não sei se estou certa. Veja, uma certa vez, Dilma me convidou para fazer parte da Academia do Cordel. E eu fiquei assim, achando que eu sou tão aprendiz, fiz alguns cordéis, mas não achei bem legal, mostrei para ela. Aí eu digo, olha, Dilma, antes de eu ser participante, eu quero ser aluna de seu Nelson. Eu quero ser aluna do seu Nelson para aperfeiçoar aqui. Agora, a minha paixão, não é que eu gosto muito de ouvir, de ver, de participar, é uma coisa que é intrínseca do meu ser. Então, eu não quero deixar de estar com vocês, apesar de que meus cordéis um dia sairão, se Deus quiser, um dia irão a público. Mas eu agradeço muito a vocês por terem me feito alegria, por terem me dado um sorriso no rosto. Que Deus possa diminuir seus medos através dessa vivência hoje à noite, porque com muita alegria a gente te abraça, viu? É isso mesmo. Nós te abraçamos. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado, Dona Maria de Lourdes, Rejane e todos que estão aqui, não é, pelas contribuições. Não é? A gente fica muito feliz quando a gente percebe que as pessoas, que tocam o coração das pessoas, porque a literatura ela tem esse poder também. Não é? A leitura ela tem esse poder de tocar o coração. Então, quando a gente consegue fazer isso, é porque a gente já plantou uma semente. Então, eu acredito que esses momentos nossos, essas situações que nós estamos vivendo todo mês, não é? Dia 10 já tem outra live com mais 2 pessoas, e assim, a gente está sempre movimentando para que as pessoas se sintam vivas também, porque a gente precisa, nesse momento de pandemia, saber
que nós estamos vivos e precisamos ajudar um ao outro. Então, é nessa corrente de força que a gente vai se fortalecendo, né? Mesmo com aquela coisa do dia a dia agoniar, das cobranças, né? Nós que estamos ainda na ativa, na sala de aula, né? Trabalhando, mas a gente precisa dessa energia um do outro, porque se a gente não tiver essa energia, a gente não consegue caminhar para frente. Então, a gente quer agradecer bastante aos poetas, né? A dona Dilma. Adriana Gomes soltou um abraço para a gente, né? Para você, Adriana. Disponibilidade. Isso, a seu Nelson, né? E a Mabel por estar aqui até essa hora da madrugada em Portugal. E a gente está aqui, né? Sempre nessa força. A gente vem sempre se comunicando, vem sempre articulando novos encontros e em breve teremos novos. Então, muito obrigado a todos que estavam aí, né? O pessoal que foi entrando e foi participando. Então, muito obrigado e um cheiro no coração de todos. Então, Mabel, um cheiro nas meninas, Mabel. Mabel, um abraço para vocês. Que bom que eu cheguei a tempo de me encontrar, não é? Com a essência da felicidade letrada dentro da gente. Então, é um momento que nos deixa realmente feliz. E eu vou finalizar aqui, ó, onde tem o último verso das minhas poesias, que não são rimadas. É bom saber que a essência da vida se encontra em cada um de nós e que só os seres humanos podem fazer tudo diferente. Parabéns, foi uma noite linda. Um abraço a todos e a todas. Beijo. Obrigada. Um abraço enorme. Malu, cheiro, Douglas. Obrigado, Deus abençoe. Falou tudo que a gente tinha para dizer. Deus te abençoe, Douglas. Tchau. Iluminado. Tchau, Mabel. Boa noite. Boa Tchau, noite. Dilma. Tchau. Obrigada.